dando continuidade, então quer dizer que a sua vida vai mudar. E uma das coisas que me chama muita atenção, trazendo para nós mulheres, deixa eu abaixar aqui, é o comportamento de Ana, um comportamento físico. Porque até o templo tinha uma distância dela percorrer. O templo não era perto. Então já começa assim. Ela teve um comportamento físico aonde ela não estava acostumada a fazer. Ela foi ao templo para quê? Para orar. Então, qual que foi o comportamento físico que favoreceu? Ela teve um esforço, ela teve uma gana de percorrer, de ter um esforço até o templo e de entrar dentro do templo. O que foi que mudou a maturidade cristã ou a vida cristã dela? A espiritualidade, a oração, tá? Uma oração. E aquela oração foi feita num dia normal, um dia onde o sacerdote era acostumado a estar no templo, cuidando do templo, olhando, vistoriando o templo. Pessoas entram, oravam, mas o comportamento dela, o esforço dela físico, dela chegar diante do templo e começar a orar, chamou a atenção. Tá? Então, eu quero dizer para você, mulher, quando você começa a orar, quando você começa a mudar o seu comportamento físico, você influencia outras mulheres. Você fica uma mulher dinâmica, porque as tuas atitudes começam a mudar. E aí você me diz assim, mas como mudar? O seu comportamento diante da sociedade começa a ser visível. Porque você já não é vista como uma mulher estéril, uma mulher limitada. Uma mulher que tem os seus limites, vai até aqui. Não. A sociedade estava acostumada a ver Ana daquela forma. Uma roupa escura, porque ela não poderia ter filhos. Uma mulher chorosa, uma mulher depressiva, uma mulher que não tinha um comportamento estável ou um comportamento forte. O marido sempre tinha que intervir em pequenas coisas, porque senão ela não dava conta, entendeu? Então, a partir desse momento que ela começa a ver e ter um comportamento físico diferente, começa a mudar a vida dela. A maturidade chega até ela. Maturidade do quê? Da vida espiritual, da comunhão, a oração. Se torna uma mulher de influência, tá? De influência. Outra coisa que muda, a obediência, dela ir ao templo, dela ter esforço, dela se programar, dela se programar, dela estabilizar o tempo dela saber o que ela vai fazer no tempo dela, ao ponto dela cuidar do filho depois que ganha, passar a ter diálogo com o esposo e visualizar o templo da entrega do menino. Então ela começa a mudar todo o comportamento dela. Ana começa a ter um comportamento verbal totalmente diferente, tá? Totalmente. Ana, eu vou citar assim, como Ana começa a ser uma mulher eloquente. A palavra eloquente, ela quer dizer que pessoas que começam a falar bem, a eloquência, ela não é só o motivo de você falar bem, é de você convencer aquilo que você está falando. E Ana começa a ter esse tipo de empreendimento na vida dela. Então você, mulher, você vai mudar o seu comportamento. Você vai ter um comportamento físico diferente. Aí você vai falar assim, o quê? Cuida de você, cuida do teu corpo, cuida da tua vida espiritual. E sabe o que eu acho mais engraçado? Que a maturidade de Ana, a gente poderia dizer que Ana,
Ela tinha uma comunhão com Deus, porque ela prestava sacrifício no templo e dava uma parte excelente. Não é verdade? Não. Mas foi mudado através das palavras que ela falou dentro do templo. Agora eu te pergunto, que palavras que você tem usado, mulher, dentro do templo, no teu momento de oração, para que a tua vida espiritual mude? Você vai falar para mim, mas eu oro, eu acredito em Deus, parará, parará, parará. Não, não é só isso. Você tem que ter um renovo de palavras, um renovo de adoração. Sempre dizer, eu sou necessitada de Deus. Não é esse necessitado de coisas que nós somos necessitados, mas espiritualmente. Ter gana espiritualmente. Então, Ana tinha isso. Ana começou a liderar a vida dela. Ana começou a liderar a tua vida cristã. E aí você vê no contexto, Penina irritando, você vê no contexto o escritor dizendo assim, Ana tem sido irritada, Ana tava achando... Não, o comportamento, não. Aí falou que a mulher estéril teve mais filhos. Aí você vai ver mais embaixo, ver o cântico de Ana. Ana mudou automaticamente a expressão dela. Então, eu quero dizer para você, mude a tua expressão, mude o teu comportamento físico, ok? Mas se torne uma mulher madura, uma mulher com uma maturidade cristã, uma maturidade espiritual dia a dia. Seja uma mulher que influencia não só outras mulheres, mas influencia onde você ande, onde você faça, ok? Então essa é um dos comportamentos que Ana tinha, que eu acho que isso vai ser de uma grande valia para você. Vamos lá, os tópicos que nós trabalhamos só nessa palhinha que nós vamos falar de Ana. Comportamento físico, maturidade cristã, tá? Maturidade cristã, ou traduzindo para nós, uma vida espiritual firme e forte, com vento ou sem vento, ali. A oração, tá? A oração e outra coisa, e influenciar. Isso foi uma das coisas que Ana fez. Ok? Agora eu queria aqui ensinar nessa palhinha, por Ana mudar o comportamento verbal, a maneira correta de se ler a Bíblia, tá? Mulheres, preste bem atenção. Todas as vezes que você for ler a Bíblia, não se preocupe. Eu não entendi, eu não sei, não parar. Lê pausado, devagar, num ambiente tranquilo, respeitando vírgula, ponto, tá bom? Lendo decorrente, sem se preocupar, ok? Então, isso é uma maneira correta de se ler a Bíblia, tá? Pega lá de Gênesis e vai lendo, sem se preocupar. Eu não, vai lendo. Você está fazendo uma leitura devocional, tá? Leu a Bíblia? Ok. Viu as divisões da Bíblia? Ok. Agora você vai estudar a Bíblia. É diferente quando você fala que vai estudar a Bíblia. Primeiro, X da questão, você precisa de uma Bíblia, tá? Para você estudar a Bíblia. Você precisa de uma Bíblia, você precisa de um dicionário Aurélio, tá? E você precisa de uma concordância bíblica básica e de um dicionário básico simples. Se você me pedir, eu te oriento qual é. Então, para se estudar. Eu quero estudar a vida de Ana. Então, você vai ter esse conjunto de material didático para estudar. Por quê? Porque vai haver palavras que você não vai entender. Você vai ter que ver no dicionário Aurélio, que é o português, na concordância bíblica, que é onde vai falar daquela palavra em outras passagens bíblicas, para você ter uma visão diferente. Essa é a forma de se ler a Bíblia e estudar a Bíblia, ok? Tendo alguma dúvida, pode postar no grupo que nós estaremos respondendo. Essa é o encerramento da aula que nós ficamos de prestar
os alunos, ok? Da curso de teologia para mulheres, virtuosa. No decorrer da semana a gente vai estar postando a aula de terça de hoje, tá? Para vocês interagir.